E aí, pessoal, tudo jóia? Aqui é o William Penetra. Bora escrever? Quero falar sobre personagens com vocês de novo. É um assunto que não se esgota, né? Estamos escrevendo livros são sobre protagonistas, sobre personagens, e eles acrescentam. Quero falar com vocês hoje sobre a voz do personagem, a personalidade do personagem. Então, o grande perigo que tem quando a gente está escrevendo é a gente se colocar no personagem. Então, por exemplo, eu tenho um palavreado mais jocoso, irônico, e eu faço todos os personagens jocosos e irônicos. Aí você vai ter um personagem idoso com 3.000 anos de idade falando que nem um garoto vendendo jornal na rua. Isso daí foi ruim porque hoje em dia não se vende mais jornal na rua. Né? Mas tudo bem. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que você tem que entender que cada personagem tem a sua voz. E você tem que transmitir isso no seu livro. E quando eu falo de voz, pode ser até a voz mesmo. Você pode descrever a voz do personagem, dizer, né, um personagem feito de pedra, né, falar que a voz dele saía cavernosa, como se parecendo com um som de cascalhos se debatendo num tubo. Né, você vai descrever aquela voz ali, uma voz penetrante. Né, e isso daí vai ter que ser respeitado do começo até o final do livro. Aí você tem uma personagem que é jovem, descolado, tal, não sei das coisas. Pô, tem que falar descolado. Se no meio do livro você precisar que alguém explique física quântica e tiver que ser esse personagem, você vai ter que fazer ele explicar física quântica de uma forma descolada que nem ele fala. Senão você não vai fazer sentido, não é verdadeiro, não é verossímil, você não respeitou o personagem. Se você não respeitar o personagem, você não está respeitando o seu leitor, porque o leitor ele está criando na imagem, na cabeça dele a imagem do personagem, como ele é alto, ele é forte, ele é entrão, ele é uma pessoa recatada, uma pessoa religiosa. Então tudo isso daí ele tá formando. Aí tu cria um personagem religioso, recatado, chega lá na conclusão do livro, ele solta um negócio que não tem nada a ver, uma coisa ali até com palavrão no meio, aí você, poxa, não parece que é ele que está falando. E muitas vezes, como é a gente que está escrevendo, a gente está colocando a nossa voz no personagem. Aí se você é uma pessoa mais técnica, uma pessoa mais nerd, você coloca lá e, poxa, mas esse personagem aqui não, porra, militar, ou então ele é um bandido, ou ele é uma pessoa das ruas, ou então ele é um vendedor, e não dá para ele falar desse tipo de coisa, dessa forma científica, uma descrição científica, não dá, pô. Mas eu preciso disso. Então você vai fazer o teu personagem pegar um caderno, um livro, um folheto, um iPad e ler isso daí numa enciclopédia. É o jeito. Mas você tem que respeitar o personagem. E dependendo do personagem, você vai ter que fazer ele xingando a enciclopédia que ele está lendo. Essa porcaria, com esse português que eu não entendo, com essa linguagem rebuscada, para poder você ser verdadeiro com o personagem que você está entregando. Né? A montagem do personagem, ela passa por isso. Você tem que ter o background dele, você tem que saber o que ele é. Né? Em O Rei Leão, Timão e Pumba. Cara, Timão e Pumba, eles ganham a dimensão no filme com a personalidade deles. Imagina Timão e Pumba em determinado momento falando sobre física quântica para dar um exemplo sobre comportamento. Não dá. Poxa, por favor, quebra o meu galho. Você consegue imaginar o Timão dançando a hula, mas você não consegue imaginar ele dando uma aula de física. Né? Então você tem que respeitar a voz do personagem. E isso faz com que você tenha que fazer o quê? Criar a voz do personagem, criar a personalidade dele, deixa escrito em algum lugar, mas não esquece lá onde você escreveu isso não. Né? Eu falei anteriormente aqui, eu até desenho meus personagens para poder ficar vivo na minha memória o tipo de pessoa, o tipo de ser que ele é. Se ele é uma pessoa pesada, eu vou querer que ele seja lento, para poder fazer sentido. Ah, não, mas eu não quero assim, não tem problema. O que você definiu no começo, você tem que levar até o final. E você tem que buscar uma verossimilhança, né? Para poder você
convencer o teu leitor de que aquele personagem existe, para que ele fique pensando assim, o cara, ele lê um livro sobre Star Wars, ele começa a se perguntar, pô, será que esse negócio da força existe mesmo? Ele aponta assim a mão dele para algum lugar e começa a tentar fazer aquilo ali se mexer, de tão convencido que ele ficou pela leitura do livro, né? E é isso que eu tinha para hoje, gente. Eu acho importante. Se vocês não acham, bota nos comentários aí. Se vocês acham, bota nos comentários também. Dá aquele like bacana. E se você voltar em outro momento, tem mais.